Título do capítulo: A Determinação de O'Hara. Na capa do capítulo, mostra que Caesar Claw e os Germas W6 conseguiram voltar para o Reino Germa. O bando do Chapéu de Paia não conseguia acreditar no que o Vegapunk falava. Como uma cidade futurista como aquela existiu em um passado tão distante? Vegapunk Shaka fala que aquilo era apenas uma hipótese. Ele fala sobre um certo arqueólogo apaixonado que estava disposto a descobrir tudo sobre um certo reino antigo. Então ele encontrou uma máquina que tem sua data de fabricação em um determinado lugar. Nico Robin pergunta se ele estava falando que aquela máquina havia sido construída durante o século perdido. Shaka pergunta para ela o quanto ela sabia. A Nami pergunta para Robin se ela sabia algo sobre aquilo. Era uma história muito dolorosa de se lembrar, pois há 22 anos atrás, O'Hara, que era a casa de Nico Robin, foi destruída pelo chamado da destruição do governo mundial. Shaka diz que acha que aquilo aconteceu a O'Hara porque eles descobriram o detalhe da existência de um certo reino. Vegapunk então revela que ele acredita que a história do século perdido é a história sobre o conflito entre uma aliança de 20 reinos contra o reino esquecido e avançado. Os 20 reinos vitoriosos formaram um governo mundial e moldaram a história que conhecemos hoje em dia. E para garantir que as ideias do reino antigo não sobreviveriam, eles apagaram cada traço delas de sua história. Todos ficam extremamente surpresos com aquilo que Vegapunk Shaka estava falando. Porém, o Sanji entende que saber daquilo poderia significar que eles seriam mortos. Shaka diz que o Sanji estava certo, e que quem soubesse disso seria eliminado. O Usopp, como sempre, fica morrendo de medo, e o Vegapunk Shaka volta a repetir que aquilo era somente uma hipótese. Vegapunk pergunta para Nico Robin que se ele estiver certo, e aquilo era realmente o motivo de O'Hara ter sido destruída, as ações do governo não eram equivalentes a uma confirmação. Nico Robin pergunta o motivo dele ter perguntado aquilo. Os pesquisadores de O'Hara criaram uma hipótese depois de uma pesquisa extensa, mas alguém tão alto no governo como o incrível Dr. Vegapunk já não deveria saber disso? Vegapunk diz que mesmo sendo afiliado ao governo, ele vivia no escuro como todo mundo. E diz que se ele pelo menos levasse esses tópicos a eles, isso resultaria em sua eliminação imediata. O Usopp continua com medo e fala para ele parar de revelar aquelas coisas para eles e pede para ele deixar eles saírem dali. Nico Robin pergunta que se aquilo era realmente verdade, como que ele sabia que eles estavam estudando sobre aquele reino, pois todos os livros e materiais estavam em O'Hara e eles foram eliminados. Vegapunk então diz: a determinação de O'Hara vive. Aquele dia chocou o mundo. Em uma única noite, O'Hara, a ilha conhecida por seu amor ao aprendizado, foi destruída, deixando apenas uma garotinha sobrevivente. Os pesquisadores foram rotulados como demônios que conspiraram para derrubar o governo mundial. Vegapunk revela que em alguns meses depois do incidente, ele fez uma visita à triste terra de O'Hara. Ele diz que conhecia o falecido Professor Clover, a principal autoridade em arqueologia. Ele diz que imaginou que deveria pelo menos deixar algumas flores para ele. Nico Robin pergunta se ele realmente conhecia o Professor Clover. Vegapunk diz que a obsessão dele pelo século perdido alimentou seu estilo de vida aventureiro, procurando por textos relevantes ao redor do mundo. Ele foi capturado e preso pela marinha 10 vezes. Com o tempo, ele se estabeleceu como o arqueólogo mais famoso do mundo. Ao longo do tempo, inúmeros pesquisadores foram atraídos por ele e todos se reuniram em O'Hara. A ilha se tornou um santuário arqueológico. Infelizmente, a reunião de mentes tão talentosas seria trágica. Quando ele pisou em O'Hara, até a árvore do conhecimento já estava em cinzas. O lago no centro da ilha estava repleto por uma quantidade inacreditável de livros. O que diabos era aquilo? Ele só poderia assumir que aquilo era o trabalho dos pesquisadores. Eles deveriam ter dedicado seus últimos momentos protegendo o tesouro que deveria ter passado para o futuro. Se algum marinheiro encontrou os livros, era aparentemente muito ignorante para entender o valor dos livros e os deixou. Aquela era a vitória de O'Hara. Quando o Vegapunk percebeu isso, não pôde parar de chorar. Nos é mostrado um flashback da Robin se despedindo de sua mãe e os arqueólogos jogando os livros no lago. E o Sal levando a Robin para longe dali. A Robin começa a chorar e todos do bando ficam indignados e perguntam por que o Vegapunk estava fazendo ela chorar. Robin então diz que era assim como o Vegapunk havia falado. O'Hara tinha chegado às mesmas conclusões sobre o reino. Vegapunk diz que entendia, então aquilo era tudo verdade. Robin pergunta onde estavam os livros que haviam sido jogados no lago. Vegapunk diz que realmente queria levá-los para Punk Hazard, mas ele sabia que se o alto escalão descobrisse, estaria tudo acabado.
Então, ao invés disso, eles foram levados pela pessoa que ele viu naquele dia. Então nos é mostrado novamente um flashback em Ohara, dessa vez depois do incidente. Vegapunk percebia que mais alguém estava visitando os destroços, e eram gigantes. Eles estavam puxando os livros de dentro do lago. Vegapunk questionava o porquê de ter tantos gigantes ali, e se perguntava se eles sabiam o valor daqueles livros. Então alguém aparece atrás de Vegapunk e diz: "Há quanto tempo, Vegapunk?" Continua sendo o cabeção em evidência, reconhecível num relance. Então nos é revelado que aquela pessoa era Monkey D. Dragon. Vegapunk pergunta o que o Dragon estava fazendo ali. Dragon diz que a cabeça do Vegapunk estava maior e que ele conhecia o velho Clover. Vegapunk diz: "É mesmo? Você também o conhecia? Eu sei que ele já foi um rebelde que viajava pelo mundo inteiro, mas toda essa besteira dele querer destruir o mundo é uma manipulação de informação estúpida." Dragon pergunta se ele estava preocupado com os gigantes. Eles não são saqueadores. Ele havia falado com eles agora há pouco. Eles são de Elbaf e entendiam o valor dos livros. O capitão deles era um gigante estranho todo envolvido em bandagens. Ele disse que Ohara havia se sacrificado por esses tesouros e que ele não podia deixá-los serem apagados da história. Depois de ver um lacaio do governo como você, fico feliz que eles estejam os resgatando e os mantendo a salvos. Vegapunk diz para ele esperar e fala que ele não era assim. Dragon diz que ficou desapontado ao descobrir que Vegapunk era um cão de estimação do governo. Ele agora diz que entendia o porquê que Vegapunk havia se recusado a fazer parte do Exército da Liberdade. Vegapunk diz para ele não ser idiota e que com a sabedoria e tecnologia dele, o que ele poderia produzir em um exército pobre como o do Dragon. O governo mundial é uma organização enorme e tinha muitas pessoas decentes que eles poderiam conversar, especialmente na marinha, e disse para o Dragon não perder o objetivo final de vista. Dragon diz que sabia, mas que aquele incidente foi longe demais. Aqueles pesquisadores inocentes tinham sido silenciados apenas por questionarem a autoridade. Aquilo era uma farsa. Dragon revela que iria criar um exército que iria bater de frente com eles. Vegapunk diz que achou que ele odiava as guerras. Dragon diz para Vegapunk apenas observar ele, e que ele iria mudar o mundo. A morte de Clover, a determinação de Ohara, não será em vão. E naquele ano, Dragon, Emporio Ivankov, juntos com Bartholomew Kuma, fundaram o Exército Revolucionário, que continuava a abalar o mundo até hoje. Todos do bando presentes ali começam a fazer várias perguntas. Vegapunk diz que os livros de Ohara não poderiam ser deixados para serem encontrados pelo governo, mas a curiosidade dele o levou a fazer uma viagem secreta a Elbaf, onde os livros estavam e os gigantes deixaram ele ler cada um deles. Em outras palavras, ele pegou tudo que Ohara descobriu. Os mistérios do mundo, ele sabia todos. Estava tudo na cabeça dele. E ele continuou a pesquisa deles. Nico Robin pergunta se o nome do capitão gigante que Vegapunk estava falando era Saul. Vegapunk diz que ele estava se escondendo agora, então ele não podia confirmar nada. Ela agradece ao Vegapunk por ele não deixar o sacrifício de Ohara ser em vão. Vegapunk diz que estava familiarizado com todos os estudos e que aquilo era a natureza de um cientista. Vegapunk puxa eles pelos sapatos que estavam presos no chão e diz que ainda não poderia soltá-los, mas tinha algo que ele queria mostrar a eles. A gente passa a acompanhar a equipe de Luffy. Eles estavam tentando entrar naquele robô gigante, mas não estavam conseguindo. Eles tentam usar algum comando por voz, porém nada acontecia. O robô começa a emitir algo como vibrações, e eles pensam que ele iria explodir. Porém um velho estava saindo dali, e finalmente foi revelado o verdadeiro Dr. Vegapunk. O capítulo se acaba aqui, espero que todos tenham gostado. Se você chegou até aqui, espero que deixe o like e se inscreva no canal. Tamo junto e até a próxima, rapaziada.